Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Há muitos anos, ele é o responsável pelo despertar da população bauruense. Jornalista, bom caráter, escreve com clareza e conhecimento. Sincero na sua capacidade de expressão. Estamos falando de Zarsilo Barbosa. Muito obrigado pelo convite e é um prazer para mim estar aqui na televisão de uma entidade que todos nós aprendemos a admirar ao longo de muitos anos. Nós temos inúmeras perguntas para o Zarsilo, mas vamos começar com a sua vida pessoal. Zarsilo, você nasceu em Bauru? Não, eu nasci aqui pertinho, em Marília, embora seja bauruense por adoção e por uma titulação que a Câmara Municipal me deu, não é, como cidadão bauruense, e esse título eu levo com muita honra e muita satisfação e orgulho. Aliás, portanto, sou bauruense por determinação da Câmara Municipal. Por decreto. Aliás, a sua... E por escolha também. Também, né? Claro, por opção. Porque eu nasci em Marília, mas escolhi Bauru para viver. Aliás, a sua apresentação inicial, eu a retirei de um dos seus admiradores, referindo-se à outorga do título de cidadão bauruense. Isso, então eu nasci em Marília e vivi lá há muito tempo. Minha família é de fundadores da cidade de Marília. E lá que eu me iniciei no jornalismo. Eu tinha 15 anos de idade e fui ser revisor, não é? Que é uma função de jornalista, do jornal da minha terra, lá o Correio de Marília, que não existe mais. E então eu me iniciei lá no jornalismo, gostei e permaneci. E veio para Bauru em que data, mais ou menos? Pois é, eu vim para Bauru em 1963, no final de 63, em dezembro, a convite do Samuel Weiner, que foi um dos grandes editores da imprensa brasileira. Ele fundou um jornal chamado Última Hora, que era um jornal moderníssimo, foi o primeiro jornal em cores do país. E ele tinha uma abrangência muito grande, não só nacional, né? Até hoje nós não temos nenhum jornal brasileiro que seja de circulação nacional. E ele criou a Última Hora, que era um jornal de circulação nacional, porque inclusive tinha oficinas de impressão em várias capitais do país. E aqui em Bauru ele instalou uma sucursal para cobrir todo o interior do estado de São Paulo. E me convidou então para ser o chefe da reportagem, o redator principal aqui desse jornal aqui na cidade de Bauru, que tinha a sua redação ali na rua Virgílio Malta, na porta lateral da Lojas Americanas. Lembro disso. Então, eu me tornei então bauruense e me entusiasmei pelas coisas da cidade desde 1964, naquela época da Última Hora. Depois esse jornal, com a implantação da ditadura militar, ele começou a ser perseguido porque era um jornal do Partido Trabalhista do brasileiro. Ele apoiava João Goulart, que foi demitido do cargo de presidente, e ele acabou sendo mal visto pela ditadura militar, acabou sendo perseguido e acabou fechando a sua sucursal aqui em Bauru. Depois fechou no Brasil inteiro, mas foi um processo muito mais lento, mas ele fechou essa sucursal aqui em Bauru. E eu fiquei sem emprego e o Nicolinha, o deputado Avalone Júnior, que era dono do Diário de Bauru, me convidou para ser o redator-chefe daquele jornal. Disso. E eu lá permaneci por muitos anos, até 1983, quando me tornei professor, por acaso. Aliás, alguns dos nossos funcionários aqui da TV e da rádio lembram do seu trabalho. Era na Unesp?
Exatamente, na Unesp, mas eu entrei no tempo da Fundação Educacional. Ah, sim, lá na Vila que Pacífico tinha ainda. um curso de jornalismo, né? E eu fui convidado a dar aulas lá. E aí chegou a Unesp e encampou a Fundação Educacional de Bauru. E eu então tive que lutar pela minha titulação, porque as universidades públicas sempre exigem titulação dos seus professores, né? Certo. Então aí eu fui fazer mestrado, doutorado, né? E especialização na Universidade de São Paulo. E me tornei então professor, fiz concurso, entrei então como professor adjunto, concursado na Unesp, na nossa escola de jornalismo, e fiquei lá até me aposentar. Hoje você trabalha na FM 96 e Exatamente. é colaborador do Jornal da Cidade. Exatamente, hoje eu sou comentarista de notícias da 96 FM e escrevo aos domingos lá no Jornal da Cidade. Aliás, a sua coluna é muito lida. Pelo menos todo lugar que eu vou, sempre alguém me aborda para discutir assuntos, né, que foi objeto de minhas elucubrações no jornal. Você falou que foi revisor no começo de carreira. Hoje existe ainda a figura do revisor no jornal? Pois é, veja como as coisas acontecem. As novas tecnologias têm um impacto tão grande, porque em face delas milhares de profissões desaparecem da noite por dia e outras milhares são criadas. Sim. Então veja você que hoje a figura do revisor do jornal não é mais importante, porque o próprio computador já corrige os erros de português. Mas não dá para abrir mão do revisor, né? Muitos jornais ainda mantêm o revisor. Mas muitos deles, por questão de otimização de lucros, diminuição de despesas, dispensaram os redatores, achando então que o próprio jornalista, o próprio repórter, é que tem que dar conta dos seus erros gramaticais e ortográficos. Volta e meia você vê uma quebra de fim de frase assim meio torta, exatamente, né? Você... E o computador não vê apesar isso, né? do computador, né? O computador ele sublinha em vermelho as palavras erradas. Mas o computador tem suas limitações, né? Sim. Eu, por exemplo, quando escrevo o Lula, né, me referindo ao nosso ex-presidente, o computador me corrige. Não é o Lula, é a Lula. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco estaremos de volta para mais um bloco do programa Despertar, hoje com Zarcilo Barbosa. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar. E o nosso entrevistado de hoje, ele desperta mesmo. Tem uma coluna no Jornal da Cidade e nós, sempre que pegamos o jornal, a primeira que procuramos é a do Zarcilo Barbosa. Nós fomos atrás de alguns trabalhos do Zarcilo e foi muito difícil selecionar, porque ele trata de assuntos maravilhosos. Zarcilo,
Você escreveu um artigo sobre as maravilhas do mundo das Alices. E você diz ali em determinado momento que, de uma certa forma, nós perdemos as referências morais e éticas. E você insinua que o mundo real nosso não tem muito diferente do mundo da Alice. A exemplo de Alice, que de tanto ver as coisas acontecerem à sua volta, passou a duvidar de si mesma, o comum do povo, diz Arcílio, repete a pergunta da menina: será que o mundo mudou ou fui eu? Essa é a pergunta que parece com aquela do soneto de Machado de Assis, né? Quando ele diz assim: mudaram os natais ou mudei eu? Não é? E, então eu acho que o mundo mudou, né? Porque na minha época era muito diferente, né? Que eu tive uma formação familiar muito rígida, né? Meus pais sempre exigiram de todos os filhos uma conduta não só moral como ética muito acentuada, né? Compromisso, cumprimento de todos os deveres, né? A partir da escola, depois com o trabalho. Então, eu acho que hoje as coisas andam mais afrouxadas, né? Parece que a ética se modificou. E nós vemos o grande exemplo a partir dos escalões superiores, né? Aliás, como um péssimo exemplo... Todos os dias nós vivemos aí escândalos, em cima de escândalos, né? Proporcionados justamente por aquelas pessoas que deveriam defender a moral e a ética do país, né? Que são os nossos congressistas, as nossas lideranças políticas e os nossos governantes. Mas, Arcílio, a propina não é de agora, né? Bom, a propina sempre existiu, só que antigamente era uma gorjeta. Era, né? Dar de beber? Era exatamente. Né? Você poderia abordar um funcionário público numa repartição burocrática, né? E dar a ele algum incentivo para que ele andasse um pouco mais rápido com seus papéis. Num dos seus artigos você agora o negócio é de milhões. Né? Você diz nos seus artigos que houve uma época em que ela era até legalizada. Exatamente, né? Isso tudo era permitido, todo mundo sabia que havia isso uma remuneração, acontecia. Uma remuneração como um incentivo espontâneo dado pelas pessoas. Aos funcionários da coroa. Aos funcionários da coroa, exatamente. Isso vem desde Dom João VI, você lembrou-se bem. Né? E a coisa era tão institucionalizada que até o próprio Dom João VI, quando veio para o Brasil, a fim de tomar conta do seu pedaço de reino, já que tinha sido expulso de Portugal pelas tropas de Napoleão, ele, quando aqui chegou, implantou essa maneira, esse jeitinho português, que agora é brasileiro, né, de encaminhar as coisas mediante aquele que se chamava de molhar a mão. Mas você cita num dos seus artigos que na época do descobrimento, o Pero Vaz de Caminha já pedia alguma coisinha para... Exatamente. Você lê a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a primeira reportagem feita por alguém sobre o Brasil, né? Então ele descreve todas as belezas encontradas na Nova Terra, né? Que ele chamava de Terra de Santa Cruz, e lá no finalzinho ele pedia ao El Rei, né? Que desse um jeitinho de transferir o genro dele, que estava na ilha de Santo Tomé, né? Um lugar muito ermo e distante, para ver se não dava um jeitinho de fazer a transferência dele para a corte em Lisboa, já que ele tinha cumprido há vários anos a sua missão de representar alguma coisa do Reino de Portugal na ilha de São Tomé, que fica nas costas da África. Já aproveitou o embalo e pediu uma benesse. Aproveitou o embalo no finalzinho da carta, né? Se você ler a carta lá no finalzinho, ele diz, olha, e aproveitando...
Se o... O senhor estiver incomodando muito, né? Exatamente. Se a Vossa Alteza não se zanga, temos lá o meu genro, fulano de tal, que está lá há muitos anos. E minha filha não se acomodou muito lá. Quem sabe levá-lo para Lisboa e poderá continuar contribuindo muito melhor para a coroa portuguesa e o governo de Vossa Eminência. Superfaturamento de obras, licitações dirigidas, corruptos notórios que ocupam altos cargos no legislativo e já tratam de transferir para os filhos lugares cativos na boca do propinoduto. Este é o início de um dos seus artigos, As Notícias de Sempre. Eu vou perguntar mais sobre isso, mas eu quero saber a sua opinião. Nos outros países, em outras épocas da humanidade, nós não tivemos a mesma situação pelas quais estamos passando no Brasil? Exato, nós sempre tivemos essa situação, desde a Carta de Caminha que me referi, mas isso aí é que deixa a gente assim numa situação de profunda tristeza. E nesse artigo aqui eu me recordava de diálogos que eu tive com um jornalista estrangeiro, correspondente do jornal português aqui no Brasil, um grande jornal português chamado Público. E ele há muitos anos, há 12 anos, ele é correspondente do jornal aqui no Brasil. Ele mora aqui no Brasil há 12 anos, adora o Brasil, casou-se com uma brasileira, tem filhos brasileiros. E a grande tristeza dele, ele me dizia, é que vê que as coisas nunca melhoram. O Brasil continua com a mesma roubalheira, continua com o mesmo propinoduto de anos atrás. Mas outros países... o país dá 2 passos para frente e de repente dá 10 passos para trás. Isso que causava nele uma depressão, que eles chamavam de Brazilian Blues. Blue em inglês significa tanto tristeza como azul. Então ele chamava isso de Brazilian Blues. Por quê? Porque era a tristeza que ele sentia, que levava-o até a depressão, por ver que as coisas nunca melhoram nesse país. Mas não passaram outros países pela mesma situação? Porque eu estou querendo uma conclusão otimista sua. Eles não passaram pelas mesmas situações que o Brasil está passando e hoje eles se escandalizam com a corrupção? Não, porque nos países mais adiantados, dito adiantados, e não existe essa impunidade como existe aqui no Brasil. Nós vemos que nos Estados Unidos o presidente Nixon fez muito menos do que aquilo que nós estamos acostumados a ler aqui a respeito do que acontece no Brasil. E teve que renunciar. Simplesmente não precisou nem ser empichado, Não precisou nenhum impeachment contra o Nixon, ele mesmo pediu demissão. Watergate. Exatamente, naquele episódio do Watergate, que foi um episódio apenas de espionagem política. Coisa que acontece normalmente aqui no Brasil e ninguém se lembraria de punir ninguém por causa disso. E lá o presidente da República, porque mentiu, ao não reconhecer essa espionagem de Watergate, e ele, descoberto na sua mentira, teve simplesmente que renunciar ao comando da nação mais importante do mundo economicamente. Nós estamos chegando ao final deste bloco, mas eu queria uma opinião sua. Ainda hoje eu ouvi um repórter dizendo que o maior problema do Brasil é que as pessoas que deveriam julgar os escândalos também estão envolvidas nos escândalos. E qual seria a saída para o Brasil, Zarcilo? A saída é começar tudo outra vez, Eu acho que nós temos que termos coragem de fazer uma reforma política bastante ampla,
com a mudança do sistema presidencialista, não é, para o sistema parlamentarista. É o que ele ia perguntar. Tirando do presidente da República essa função imperial que ele tem, né, de mandar em tudo e concentrar tudo nas suas mãos, graças ao poder infinito que ele detém. Mas os nossos parlamentares, 10% está envolvida, aparentemente, diz que estaria envolvida nesse 10% escândalo. Eu acho que é um percentual modesto, né? Porque o próprio Lula uma vez disse que o Congresso Nacional tinha 340 picaretas pelo menos. Né? E agora? Eu acho que o número aumentou um pouco. Nós vamos dar uma paradinha neste bloco e vamos para o último nessa conversa gostosa, maravilhosa com Zarsilo Barbosa. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco com Zarsilo Barbosa do programa Despertar de hoje. Zarsilo, você escreveu num artigo o escândalo que naquele filme de Bruno Barreto, Flores Raras, a personagem Elizabeth, em pleno golpe institucional, em golpe militar de 64, ela se escandaliza vendo pessoas que estavam na praia jogando futebol, tomando banho de sol, em plena irrupção da, vamos dizer, Revolução de 64. Afinal de contas, aquela frase de Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes? Exatamente. Eu acho que o Tom Jobim sintetizou muito bem. O Brasil não é para principiantes. Todo estrangeiro que vem aqui, ele sente um choque muito grande cultural, né? Foi o que aconteceu com a Elizabeth Bishop, que foi uma das maiores poetisas norte-americanas. Ela viveu muitos anos aqui, ela era uma mulher avançada, vivia maritalmente, entre aspas, não é, com a Lota Macedo Soares, que era uma paisagista que fez aquele paisagismo daquele belo parque do Flamengo no Rio de Janeiro. E ela estava aqui no Brasil justamente quando houve o golpe de 1964, não é? O golpe militar. E ela ouviu a notícia no rádio justamente quando ela estava num apartamento de frente para a praia de Copacabana. Ela viu que diante de uma notícia tão importante, né, tão grave, que foi a destituição do presidente da República no país, não é? O início de uma ditadura militar, né? Havia uma indiferença. Um fechamento do Congresso Nacional, e ela olha da janela e vê a praia de Copacabana lotada, né? Como você disse aí, com as pessoas jogando futebol, tomando sua caipirinha, indiferentes totalmente ao que estava acontecendo. Será que seria a mesma expressão de De Gaulle, quando chegou no Brasil e disse, este não é um país sério? Pode ser, embora muitos tenham dito que De Gaulle nunca pronunciou essa frase. Também já ouvi falar disso. Mas acho que se ele não pronunciou, deveria ter dito e estaria de bom tamanho.
Isto aqui é um país que pode não ser não sério, não é? Mas ele é frio, não está nem aí com as coisas que estão acontecendo no mundo. Com as manifestações que nós tivemos no ano passado, você acha que o povo deu sinais de acordar, de despertar? Eu acho que sim, a população, pelo menos agora, saiu às ruas, né? Nós tivemos o primeiro episódio no governo Collor, quando, veja você, precisou a manifestação dos secundaristas, estudantes do ensino secundário, que saíram às ruas com as caras pintadas, para que houvesse uma disposição de votar a favor do impeachment de Collor. E agora, os índices de popularidade, tanto do poder legislativo como executivo, os baixos índices, não são uma demonstração de insatisfação do povo? É verdade, essa insatisfação existe, os índices de popularidade da presidente Dilma estão baixíssimos, 9% apenas aprovam o seu governo, né? Depois dela ter aí uma eleição, não é, com uma votação muito expressiva, e ocorre então um perigo de uma hecatombe, não é, institucional no país. Então nós corremos um risco de que haja uma modificação, um choque institucional muito grande no nosso país, porque se o povo de repente decide novamente ir às ruas, a coisa vai ficar feia. Nós temos aí graves problemas que a presidente Dilma está enfrentando, um deles é o problema econômico. E quando mexe nos bolsos das pessoas... É o órgão mais sensível, né? Esse evidentemente é o órgão mais sensível, você disse muito bem. Então as pessoas estão mais prontas a reagir. O problema é que nós não temos lideranças no Brasil para dar continuidade, né? Exatamente. Então a grande pergunta que se faz é o seguinte... Mas mudar para quê? Hã? É o título do seu artigo. Mudar para quê? Por quem no lugar? Michel Temer é um líder do PMDB, que é o partido que mais se aproveita da situação de mando de todos os governos. É um partido adesista. Ou, como você disse, em relação ao parlamentarismo, nós temos problemas também, tanto na Câmara Federal como no Senado hoje. Exatamente, nós temos esse problema e acontece que nenhum congressista no Brasil está disposto a largar o osso, né? Todo mundo acha que a situação deve permanecer do jeito que está, para que continuem do mesmo jeito, né? Você citou Platão num dos seus artigos e infelizmente o programa está acabando. E eu vou pedir para você citar rapidamente aquela história dos Giges, em que Platão, no seu discurso à República, mostra que alguém encontrou o soro da invisibilidade, o anel da invisibilidade. Alguns dos nossos líderes, pelo seu cargo, pela sua postura, se consideram invisíveis? Exatamente, invisíveis e intocáveis, né? Veja você que ocorreu ontem, né? O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, né, e o presidente da Câmara dos Deputados, o Cunha, eles já estão se macumunando aí para impedir a discussão e também a votação de importantes medidas, né, projetos do governo para acertar o problema fiscal do país, o ajuste fiscal. Quanto pior, melhor. Exatamente. O que eles querem agora é uma retaliação contra a presidência da República, porque houve essa devassa aí da Operação Lava Jato, que está atingindo figuras eminentes aí da República, né, senadores e deputados. Então, como uma forma de retaliação, agora eles querem impedir o ajuste fiscal para que a situação econômica do país se degringole ainda mais. Para que eles se aproveitem disso. Exatamente. Então, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Desde já, Zarcilo, o nosso convite para que você retorne aos estúdios da TV SEAC
para um novo programa Despertar. Nossos microfones e câmeras para suas despedidas. Eu fico muito contente de ter vindo aqui, aceitando o seu convite, que foi muito honroso para mim. E parabenizo aí a SEAC, né, que se dispõe aí a fazer uma comunicação com a comunidade e com assuntos de relevância para toda a sociedade. Eu acho aí isso um gesto bonito, não é? Da nossa querida entidade, da qual sou um humilde colaborador. Muito bem. Todo mês vai lá um motoboy lá buscar um dinheirinho e eu faço questão de... Parabéns pelo seu trabalho, Darcido. Obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Participe do nosso programa. Entre no Facebook e dê a sua opinião. Até o nosso próximo programa.